Dominar um outro idioma é algo importante para o crescimento intelectual e profissional. Pensando nisso, a Escola de Inglês Red Balloon apresenta uma metodologia de ensino diferenciada. Há 45 anos no mercado de ensino de idiomas, a Red Balloon trabalha as aulas de forma lúdica. E o nosso foco está voltado para que essas crianças já sejam preparadas desde cedo para o mercado de trabalho e já tenham esse idioma e a fluência do idioma inglês. Com aulas voltadas para crianças a partir de 3 anos de idade, a instituição busca partir o interesse das aptidões da criança ou adolescente. E assim, desenvolver a compreensão, conversação e leitura das palavras estrangeiras. Áudio e vídeo são atribuições indispensáveis para a simulação do conteúdo apresentado pela escola. Nós temos atividades que eles aprendem a cozinhar em inglês. Eles têm atividades que eles vêm aqui apenas para brincar com um toboão de água. A gente faz muitas atividades aqui com água, até por causa do clima, ajuda bastante. Então tem várias atividades extras que complementam o método por si só. Com método de ensino diferenciado, a Escola de Inglês do Red Balloon também apresenta uma forma prazerosa de aprendizagem. Mas quando você pega uma criança desde pequena, que você consegue que ela vá para a aula por brincadeira, pelos jogos, pelas atividades que ela pratica, e isso traz para ela uma satisfação de vir para a aula, você já conseguiu colocar na sua criança que inglês é prazeroso. De volta com a Amazônia Mulher, terceiro e último bloco. Se por acaso você perdeu o primeiro e segundo bloco do nosso programa, não tem problema não, viu? Você pode acessar boraver.com.br e assistir não só o Amazônia Mulher, como todos os programas da grade. Hoje, o nosso papo está sendo aqui com Terezinha Frache, ela que é professora, coordenadora de vários projetos também. E nós já falamos bastante no primeiro e segundo bloco sobre os povos tradicionais. E é claro que nós vamos continuar falando nesse terceiro bloco. Na realidade, o ethos é uma categoria antropológica e sociológica para que nós possamos entender a existência, a performance, o ser de cada grupo societário, né? Dos povos tradicionais, como eu falei anteriormente nos outros blocos, cada grupo societário tem o seu próprio ethos, porque o ethos, ele está ligado, é uma categoria que está ligado a hábitos. São alguns cientistas que trabalham para que nós possamos compreender como é que vivem os grupos nas comunidades rurais, os grupos nos bairros. Então, por exemplo, os grupos societários aqui no estado do Amazonas, eles têm diversos ethos, porque nós não podemos falar em cultura no singular. Então, o que eu posso dizer para vocês e para quem está participando conosco agora nesse programa, que os ribeirinhos, o ethos deles, os principais os ribeirinhos que estão ligados no ecossistema de várzea, o ethos está ligado muito à água, porque a água, ela move a vida daqueles que moram no ecossistema de várzea. Daí que, de uma forma metafórica, eu escrevi o meu primeiro livro, chamado Homens Anfíbios, Etnografia de um Campesinado das Águas, explicando exatamente como é que ele vive, o modo de vida, a existência dele, o processo dele de viver, do estilo de vida, tudo isso está ligado ao ethos. É uma palavra que vem do latim, né, que foi apropriada pelo Pierre Bourdieu e outros cientistas para explicar os grupos societários. Então, o ethos dos povos tradicionais, ele, como a palavra é do latim, ela já no plural, é diferenciado. Por exemplo, aqueles que moram na terra firme, eles têm um modo de vida completamente diferente daqueles que moram na várzea. Sejam eles ribeirinhos, caboclos, povos indígenas, quilombolas. Por quê? Porque o que vai contribuir para a cultura deles também é a questão do território que eles vivem. Então, por exemplo, Jarina, você, que nós estávamos discutindo no outro bloco, você é uma mulher que dá para perceber que tem os cabelos lisos, os olhos claros. Você é uma mulher híbrida, então você tem um ethos de mulher amazônica
mas é um ethos que ele é amalgamado por outras culturas. E, nesse sentido, nós podemos dizer que as etnias, elas têm um ethos mais singular. E os caboclos, que é resultado de todo o hibridismo cultural, têm um ethos mais plural. Olha, então eu sou híbrida, você é híbrida, não é? Nós estávamos discutindo aqui no intervalo comercial. Então, digamos que a maioria da população amazonense, ou toda a população amazonense, é constituída de povos híbridos. Não. Os povos indígenas, não. Não, eles são, desde a sua raiz, são indígenas, pai e mãe indígenas, antepassados indígenas. Exatamente. Nós aqui da capital, podemos dizer, alguns dos municípios do Amazonas também são considerados povos híbridos. Quando uma etnia, um indivíduo de uma etnia indígena, ele, por exemplo, você se apaixona por um homem indígena, os seus filhos vão ser totalmente híbridos. Agora, essa sua paixão, esse homem indígena, ele não é híbrido, ele veio de uma etnia, entendeu? Você já é híbrida e o seu filho vai ser mais híbrido ainda. Professora, e dos seus 17 livros, tem um que a senhora possa falar pra gente que é a sua grande paixão, que você escreveu e que até hoje você ainda relê, ou é realmente o que toca a sua alma? Tem, Jarina, tem. Porque, assim, todo cientista, né, todo mundo que escreve, tem um momento de maturidade. E foi no meu doutorado que eu iniciei esse processo de maturidade. Esse processo, ele vai até a nossa morte, né? Porque nós continuamos lendo. Mas o livro, assim, que até hoje eu releio, eu trabalho com meus alunos, é o livro chamado Cultura Cabocla Ribeirinha, Mitos, Lendas e Transculturalidade. Nesse livro, eu trato do modo de vida, eu trato dos modos que existem aqui de produção, de acordo com cada ethos, com cada etnia. Eu trato de uma coisa muito interessante que permeia as cabeças e as almas dos povos amazônicos, que são os mitos e as lendas. Por exemplo, se você vai em Quari, num lago chamado Lago do Mamiá, é um lago belíssimo, de água preta, numa noite de lua cheia, você se encanta. E aí daí, se você for falar com os originários de lá, os povos tradicionais de lá, eles vão te falar, por exemplo, da boiúna, que é uma cobra grande, que ela engole pessoas. Vão te falar do boto que encanta, que engravida as mulheres. Então isso faz parte, a mitologia, o mito, as lendas, faz parte da nossa realidade. Como diz Castoriadis, esse imaginário é um real. Nós não podemos falar da Amazônia e dos homens que aqui vivem sem pensar nos mitos, nas lendas, nas estrelas, na lua, nos lagos, nos rios que nos encantam. É verdade. Sua paixão falando sobre esse assunto nos encanta ainda mais e nos faz querer absorver e estudar um pouco mais sobre os povos tradicionais, os povos indígenas, os ribeirinhos. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Amazônia Mulher, viu? Você dispôs do seu tempo, que são diante de tantas atividades, mas você esteve aqui conosco para compartilhar um pouquinho mais de tudo isso com a gente. Muito obrigada, Terezinha. Eu também quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e compartilhando conosco, né? Dividindo conosco esse momento. E a Amazonsat por esse belíssimo programa. E a você, Jarina, que é uma mulher muito simpática. E convido a você para conhecer tanto o Centro de Ciência do Ambiente, o Núcleo de Socioeconomia. Muito obrigada. Eu adorei ser chamado o programa todo de Jarina. Nunca ninguém me chama de Jarina, viu? Só me chama de Paula, que é meu segundo nome, mas adorei, viu? Me senti aqui lisonjeada. Porque Jarina é o nome de uma pedra para nós muito preciosa e faz parte do ethos amazônico. Seu nome é muito lindo. Obrigada. Olha, eu quero agradecer também a todas vocês de casa pela companhia, viu? Quero agradecer ao seu Arlindo aqui da MS Casa, que hoje foi o cenário do nosso programa. Eu vou ficar aqui, olha, sabe fazer o quê? Papeando um pouco mais com a minha entrevistada e pegando aqui um pouquinho mais de conhecimento para mim, viu? Beijão para vocês. Tchauzinho. Beijo a todos e obrigada.